Se você assistiu o nosso último vlog, você deve ter reparado que a gente tem pensado muito nesse lance do tempo. Só que quanto mais tempo você tem, mais tempo você se sente esperando. E quanto mais você se sente esperando, mais ansioso você fica. Ansiedade. Tô ansiosa sim. Turbil de ansiedade. A ansiedade. E nenhum outro país do planeta sofre mais de ansiedade do que o sensação nosso. de sufocamento, uma potencial vítima do processo mais de ansiedade. ansioso do planeta. Sofrem de transtornos de ansiedade. Com certeza você já deve ter ouvido falar sobre ansiedade. Mas apesar de a gente achar que sabe o que significa ansiedade, eu julguei que seria melhor perguntar para um profissional da área o que isso realmente significa. Então, Yurão, você pode falar pra gente aí, mano, o que significa ansiedade? Medo excessivo, uma preocupação enorme de algo ruim vir a acontecer no futuro, diversos sentimentos negativos ocorrendo dentro de você. Isso é a ansiedade, um medo muito intenso sobre algo no futuro sem uma prévia base. Muito diferente de uma empolgação, onde você quer que aquilo ocorra, onde você está esperando muito fortemente para que aquele evento chegue logo, que você está agitado e cheio dos sentimentos positivos para aquele evento futuro. E aí, o que você está sentindo? Ansiedade ou empolgação? É, mano, comigo é exatamente isso. Tem hora que tá tudo bem. E tem hora que o bagulho fica louco. Acho que é normal se sentir nessa montanha-russa de emoções, né? Ainda mais quando falta tão pouco tempo para conseguir aquilo que a gente quer. No nosso caso, é viajar e levar a nossa casa junto. Só que para viajar e levar a nossa casa junto, a gente precisa construir essa casa. E a Dani vai explicar para você, tintim por tintim, como é que a gente pretende fazer isso. Com o carro comprado, a gente foi para a próxima fase, que era pesquisar e decidir como é que a gente ia fazer a montagem na van. Para fazer a montagem, a gente tem 3 opções, e cada uma delas tem um lado positivo e um lado negativo. A primeira delas é contratar uma empresa especializada em motorhome. Nós pesquisamos bastante, e o lado bom dessa primeira opção é que são empresas que já estão há bastante tempo no mercado e já têm experiência em montagem de motorhome. Então, provavelmente a gente teria poucos problemas durante a estrada, de alguma coisa desmontar, ou algum outro tipo de problema. O lado negativo dessas empresas é, primeiro, que elas têm um layout fechado. Então, a gente não poderia fazer alterações e os layouts que a gente verificou não atenderiam o que a gente gostaria para viver na estrada. E o segundo foi o valor. A gente recebeu orçamento de 180 mil até mais de 300 mil. E assim, com montagens bem básicas, então pra gente ficou bem fora do que a gente estava esperando pra gastar com a montagem. A segunda opção seria a gente mesmo fazer a montagem. O lado positivo é que o layout é livre e a gente pode fazer da forma que a gente achar melhor. E também os valores, né? Os custos que a gente teria seriam mais baixos, porque a gente não teria que pagar mão de obra, já que a gente faria tudo sozinha, contaria com a ajuda de amigos e familiares. O lado negativo disso, primeiro, é que a gente teria que contratar algum lugar para deixar a van e fazer a montagem. Hoje em dia a nossa van não cabe nem na nossa garagem aqui no apartamento, então a gente precisaria de um galpão em que a gente pudesse trabalhar nela. Teríamos que investir em ferramentas, porque hoje em dia a gente não tem nada. E também o lado negativo da gente fazer a montagem é que a gente não tem experiência com nenhuma dessas coisas, nem com elétrica, nem com hidráulica, marcenaria, então a gente tem mais chance de dar algum problema no futuro. E a terceira opção seria terceirizar por partes a montagem do motorhome, ou seja, contratar um eletricista para fazer a parte elétrica, um marceneiro para fazer os móveis e assim por diante. O lado positivo é que a gente pode fazer o layout da maneira que a gente desejar, desde que o fornecedor aceite fazer, mas tem bastante fornecedor, então é só a gente encontrar alguém que tope fazer esse trabalho. E o lado negativo disso é que a gente contrataria pessoas que não estão acostumadas a fazer a construção de motorhome, então a dinâmica ela fica um pouco atrapalhada, porque a construção do motorhome ela não é por etapas certinhas assim, né? Ela mistura um pouco do que vai fazer, então essa parte a gente tem que organizar bem para conseguir encaixar todos os fornecedores e a obra conseguir seguir sem maiores gastos e maior perda de tempo. Bom, então de todas as opções que eu falei, a gente acabou optando pela última, porque juntou o útil ao agradável em relação ao que a gente gostaria de fazer no layout, aos valores. Depois que a gente decidiu como é que a gente ia fazer a montagem, a gente passou para o próximo passo, que era estudar e ver qual que seria o melhor layout para a gente morar na estrada.
Para isso a gente pesquisou bastante no YouTube, tanto em canais de pessoas que não moram no Brasil, como também de brasileiros que já estão na estrada. E aí essa parte foi muito legal, que a gente viu que a comunidade é bem unida e tá todo mundo disposto a ajudar um ao outro, tirar dúvidas. Então a gente indica bastante os canais que a gente mandou mensagem e ajudou bastante a gente. O Get Outside, Outras Áreas, Bem na Estrada, A Hora de Ir, Subindo pelo Mundo. Então foi bem legal. E aí depois a gente estudou bastante, a gente decidiu mais ou menos como é que seria o nosso layout. Antes de ir para o carro, a gente desenhou o nosso layout numa folha de papel. Neste desenho, a gente não se preocupou com a medida exata das coisas. O que a gente queria era entender a organização do nosso layout, ou seja, onde ficava a cama, onde ficaria o banheiro, onde ficaria a cozinha e etc. E também a proporção de cada um dos cômodos na disposição do carro. Feito esse desenho, a gente foi para a van e tirou as medidas exatas do que a gente queria em cada um dos cômodos. Então qual seria o tamanho da cama, qual seria o tamanho da bancada da cozinha e tudo mais. Com essas medidas em mãos, eu vim para o computador e usei um programa muito intuitivo para fazer um projeto 3D. Esse programa chama SketchUp e mesmo se você não tem convivência com plataformas de desenho gráfico ou de projetos 3D, não se preocupe, porque é realmente muito fácil de usar. Em 3 cliques você cria um objeto 3D e isso ajuda muito para você entender qual o tamanho das coisas dentro do seu projeto e aonde elas vão ficar, né? Esse programa é gratuito por 30 dias. Então, quando acabar os seus 30 dias, é só você trocar a sua conta de e-mail e aí você pode usar mais 30 dias até quando você precisar no seu projeto. Quando você abrir o SketchUp, você vai reparar que vai vir uma tela cinza. E aí, quando vier essa tela em branco aqui, você vai seguir um procedimento super simples. Você vai usar a ferramenta do lápis e aí você vai começar a desenhar basicamente o seu projeto, né? No nosso caso, a gente começou pela planta. Então, eu fiz aqui a largura do carro. Se você reparar aqui no canto inferior direito, tem uma medida. Então você pode digitar a medida que você tem aí em mãos. No nosso caso, a largura do carro é 1,78. Então desenhar aqui 1,78. A cama vai ter mais ou menos 1,90. Eu vou fazer o quadrado só para ser um pouco mais rápido a explicação, né? Porque senão eu vou ficar aqui também fazendo um tutorial do programa, né? Você pode reparar que ficou uma estrutura mais ou menos assim. Como vai ser a nossa cama? Aí você vai vir aqui nessa ferramenta Empurra e Push, chama, é uma ferramenta com quadrado com a setinha para cima, e aí você empurra na medida da cama. No nosso caso é 80 centímetros. Eu fiz isso com todos os móveis da casa. E aí ficou um negócio mais ou menos parecido com isso aqui. Depois de colocar os detalhes e tudo mais. Então eu coloquei as baterias, coloquei o aquecedor de passagem, o botijão de gás, filtro de água, bomba d'água. E por mais que a gente tenha tido cuidado de colocar tudo, a gente colocou as placas solares, a gente colocou as janelas, a gente colocou exaustor, a gente colocou um monte de coisa aqui, ainda assim a gente ficou um pouco inseguro. Por quê? Porque o nosso carro, que é uma Sprinter, ele é redondo em cima. Aqui eu só tive habilidade para fazer ele quadrado, então essas medidas elas ainda não são exatas, e aí por isso que a gente contratou uma arquiteta para finalizar o nosso projeto. E depois que a gente contratou a nossa arquiteta é que de fato a gente teve a sensação de o nosso projeto tá andando. Aumentou muito a ansiedade, aumentou muito a empolgação e aumentou demais o nosso trabalho. E é sobre esse trabalhão todo que a gente vai contar para vocês no próximo vídeo. Nele também a gente vai explicar sobre os prazos, quais são os passos para fazer a construção e quanto que a gente está gastando também. É isso aí. Fica ligado e até a próxima. Tchau, tchau.